Gog e Magog, cujo número e como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, em enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que se havia, e a morte, o inferno, deram mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele só face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor faz e é em nossas vidas. Pai, vem sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, trazer o entendimento de que o Senhor está para voltar sim, trazer o entendimento de que a tua palavra é verdade, trazermos o entendimento de que não temos tempo a perder com besteiras ou situação pequenas, quando na verdade o propósito é muito maior do que tudo que estamos vivendo. Senhor, vem nos trazer despertamento nessa noite, porque juízo haverá, Senhor, tribunal também haverá, Senhor. Nós cremos na tua palavra, temos fé, Senhor, que em ti nós somos mais que vencedores. Mas desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que acham que tem muito tempo para mudar situações, porque o tempo é curto, Senhor, e o fim está próximo, a tua vida está próxima. Assim nós oramos e te agradecemos, com o nome que é sobre todo nome. Amém, amém e amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu vou precisar muito da sua atenção, porque a pregação que vamos fazer nesta noite, posso dizer para os irmãos que é uma pregação até didática, que nós vamos entrar em algumas questões aqui, algumas interpretações, algumas escolas que vão falar aqui sobre o milênio. Capítulo 20 de Apocalipse é um dos capítulos mais polêmicos, se eu não disser do livro de Apocalipse, talvez de toda a Bíblia, dos capítulos mais polêmicos. E se você for procurar muita palavra por aí, pregação, você não vai achar muitas pregações no capítulo 20 de Apocalipse, exatamente por isso. O livro foi destinado às igrejas na Ásia Menor, criada especificamente nos capítulos 2 e capítulo 3. Nós já passamos por essas igrejas, conhecemos algumas dessas igrejas, e as dificuldades, as qualidades, aquilo que as igrejas estavam vivendo naquela época. Apocalipse vem do grego. Apocalipse significa revelação, desvelamento, ou seja, Deus mostrando as coisas que iriam acontecer. Se formos olhar a divisão do livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3 são a carta às 7 igrejas. Do 4 ao 7, os 7 selos, as 7 das visões celestiais. Capítulo 8 ao capítulo 11 são as 7 trombetas. Capítulo 12 ao capítulo 14, o nascimento de Cristo e o dragão, o perseguidor, a mulher e o dragão. Capítulo 15 ao capítulo 16, as 7 taças. Capítulo 17 a 19, a queda da Babilônia e a punição sobre as bestas. Capítulo 20 ao capítulo 22, o reino dos santos e juízo final. Esse livro, ele é considerado por muitos difícil de interpretar.
Mas a questão não está na inerrância da palavra. O que é inerrância? A palavra ela não erra. A palavra de Deus ela é verdade, mas está na interpretação que nós damos para esse livro. Não está na inerrância da Bíblia. A Bíblia não erra, a Bíblia não falha. A Bíblia é a palavra de Deus, a salvação, é a autorrevelação do Senhor para nós. Mas está na inerrância, na forma como ele é interpretado. E é difícil. Falarmos desse livro, falarmos desse capítulo. Vamos entrar aqui daqui a pouco, trazer essa verdade para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas para falar desse livro, nós temos que entrar em algumas escolas da interpretação. Por isso eu falei para você. É uma mensagem até didática. Eu vou precisar da sua atenção, porque querendo ou não, nas igrejas que nós passamos, na escola bíblica dominical, algumas dessas escolas de interpretações já foram apresentadas para nós. Inclusive tem pessoas aqui que não sabem ainda, mas são adeptas a algumas dessas escolas, que vão interpretar, que vão falar sobre milênio. Repita comigo: pré-milenismo. Pode falar: pré-milenismo. Irmãos, o pré-milenismo ele vai defender de que o milênio, os 1000 anos que Jesus vai reinar e a igreja são 1000 anos literais, são 1000 anos de fato. Ele vai defender que a segunda vinda de Cristo vai ser dividida em 2 partes, onde a primeira é um arrebatamento secreto, seu pré-milenismo. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e uma segunda vinda depois do período em que a igreja vai reinar na terra junto com Cristo, vai separar. Agora ainda tem, além do pré-milenismo, tem o pré-milenismo histórico, tem o pré-milenismo progressivo e o dispensivo. Ou melhor, me ajuda aí, ó. Dispensacionalista. Vai dividir essa segunda vinda de Cristo em 2 partes. Dispensacionalista. E onde eu vou ver isso, pastor? Deixados para trás. Quantos aqui já viram deixados para trás? Vai dividir. Primeiro, um arrebatamento secreto. Depois, para aqueles que não foram, por algum motivo, a segunda chance, para que ele morra por Cristo e tenha a segunda chance de ser salvo. Essa aí é a escola do pré-milenismo. 1000 anos literais. Pós-milenismo. Pós-milenismo, ele acredita que esse período a igreja já está passando, que o período do milênio seria um período em que a igreja iria evangelizar todo mundo e as coisas iriam melhorar. E quando a igreja já tivesse evangelizado todo mundo e as coisas melhorado pela pregação do evangelho, no final disso Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Pós-milenismo já caiu em desuso, porque com as guerras que vieram e a tendência do mundo está piorando cada vez mais. Esse é o pós-milenismo. O milênio está acontecendo. Depois desse milênio, Jesus voltará para levar os seus. Só que as coisas só estão piorando. Então, o pós-milenismo caiu. É uma linha que muitos já saíram dela. Isso estou falando dentro da interpretação de Apocalipse capítulo 20. Existe o amilenistas. Esse A vem de não milenista. E alguns deles vão reclamar porque não é que não acreditam no milênio, mas acham que o milênio não é um milênio literal, de 1000 anos. Vão olhar para o livro de Apocalipse como uma alegoria, na maioria das vezes, e não como números realmente literais. Escola, 3 escolas, 4 escolas, que vão falar sobre o milênio. Apocalipse, capítulo 20. Para eles, Apocalipse vai falar a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Só que eles não veem como algo cronológico, assim como o pré-milenismo. Mas pelo contrário, fala de passado, de futuro, de presente. Para eles está falando da primeira e a segunda vinda.
mas não como algo cronológico, como no pré-milenismo. Eles acreditam que Satanás teve seu poder limitado com a vitória de Cristo na crucificação e na ressurreição. O amilenismo expressa que o milênio não é 1000 anos literais, mas um longo período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para eles, essa segunda vinda não é dividida em 2 partes, pelo contrário. E aí entra a questão do pré-tribulacionismo. Tribulacionistas, daqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e os que vão crer que a igreja passará pela tribulação e só então será arrebatada da terra. Isso, pastor, existem essas linhas? Sim, irmãos. É possível dentro de uma mesma igreja o líder acreditar na linha do amilenismo e o outro no pré-amilenismo? Sim. Eu vou te explicar por quê, irmãos. E é sobre isso que eu quero pregar. Vocês já ouviram falar dessa linha? Vocês já ouviram falar, talvez não com esse nome, mas defender posições dentro do livro de Apocalipse? Eu já vi pessoas pregando, acreditando que vai ter uma segunda chance, que aí no primeiro, quando Jesus passar, mas que vai ter outra. Mas alguns acreditam que não, que o arrebatamento vai acontecer, a segunda vinda não em 2 partes, mas de uma única parte. São os amilenistas. Para os amilenistas, os textos de Apocalipse não devem ser interpretados de forma literal, mas alegoricamente, e não na sua forma literal. Eu sei que depois dessa mensagem, o cabelo do Diácono Leonardo vai cair um pouco que falta, porque os jovens vão começar a perguntar, as pessoas vão começar a despertar. Eu sou pré-milenista, amilenista, e a Ivete, ela é o que, pastor? Eu sei que o pouco cabelo que ele tem vai cair depois dessa mensagem, mas é algo que nós precisamos despertar para essas coisas que virão, as coisas futuras, porque são verdades de Deus para a nossa vida. O Senhor já está reinando com os santos nos céus. Para os amilenistas, aqueles que já morreram em Cristo já estão reinando com Ele. O milênio já está acontecendo. O pré-milenismo dispensacionalista é uma evolução do pré-milenismo. 2 igrejas, dispensação. A igreja dos santos, que voltará com Cristo. Israel, que ainda vai estar na terra, o povo, o primeiro povo eleito. Dispensação. A milenista, só existe um Israel, o Israel santo. Não tem 2. O pré-milenista tem a igreja e tem Israel, o povo, Israel santo. Vai se levantar guerra contra Israel. E a igreja já no corpo glorificado, reinando na terra durante os 1000 anos. Essa é a visão do pré-milenista. Mas o que eles não negam, o que eles não podem negar e têm em comum, para todos eles, o pré, o milenista, o pós, é que Jesus vai voltar. Isso aqui é um ponto que eles não têm como divergir. Para todos eles, Jesus vai voltar, haverá julgamento e haverá um juízo final. Ponto. Isso aí eles não discutem, irmãos. Pastor, por que o senhor está trazendo isso à tona para a igreja? Porque isso aí vai confundir mais a minha mente. Se eu vou crer em 2 voltas, isso eles não discutem. Jesus vai voltar, essa é a verdade de todo cristão. Jesus vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos e vai levar a sua igreja. Isso não se discute em nenhuma dessas escolas que vai falar aqui de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele vai relatar a vitória da igreja contra o mal na pessoa do seu Senhor Jesus Cristo. É o livro que você mais vai se ouvir falar de trono. Trono, trono, trono. É o livro em que o anticristo, a besta e Satanás vão ser lançados no lago de fogo. E não só eles, mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus também. Da mesma maneira como Mateus, o seu evangelho,
vai descrever Cristo como o Messias prometido e Salvador. Marcos vai descrever Jesus como Filho do Homem, enviado por Deus para viver e se sacrificar. Lucas vai apresentar Jesus como Filho de Deus, mas vai voltar a atenção principal para a sua humanidade. João, Jesus é o Logos, a palavra de Deus, concede a vida eterna, fonte de luz e de conhecimento. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira. Da mesma forma, o livro de Apocalipse vai apresentar a vitória da igreja e a derrota final de Satanás. E não interessa o que ele faça, não interessa como ele vai se levantar contra mim, contra a tua vida, já está escrito. Deus já deu a palavra, ele pode fazer o que ele quiser, se levantar da maneira que quiser, a igreja vai ser perseguida de todas as formas, mas o final é que a igreja vai triunfar sobre o inferno. É fato, está escrito isso, irmãos, e é nisso que eu me alegro, porque se sofremos por Cristo, morremos com ele também. Aleluia. E se ele ressuscitou, a igreja também vai ressuscitar com ele. Glória a Deus. Nós temos uma visão limitada da nossa dificuldade, do nosso sofrimento, mas a verdade é que isso tudo vai passar. E quando eu falo da igreja que vai se levantar com Cristo, irmãos, não é a igreja onde a gente adora e vizinho reclama de som alto, não. Não é a igreja que o irmão vem para a igreja arrastando o pé, não. A igreja que vai se levantar é transformada no corpo glorificado, é a igreja gloriosa. É essa igreja que ninguém vai poder segurar ou deter, porque vai estar nele. São os santos que irão se levantar naquele grande dia. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar aqui para o texto. Depois, juventude bombardeia o diabo Leonardo. A milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, por aí vai, tem o progressivo e vai embora. Depois você bombardeia ele aí, os professores no grupo. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. A Bíblia não dá o nome desse anjo, irmãos, mas nos mostra um ser com muita autoridade. É quem desce. Para alguns já desceu, já limitou. O pré-milenista ele vai descer ainda, mas o fato é que Deus mandou um ser com poder e autoridade sem nome, porque não precisava do nome, porque ele estava a serviço do nome de alguém que tem um nome sobre todo o nome. Por isso o único ser tinha tanto poder e autoridade. Aquele que está a serviço do nome, que é sobre todo o nome, tem poder e autoridade sobre a sua vida. Isso Apocalipse me ensina e me mostra que todo aquele que está a serviço daquele que tem o nome sobre todo o nome, tem poder e autoridade sobre a sua vida. Essa também é a igreja. Aleluia. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a igreja hoje. Então é para alguém falar assim: tu tem poder e autoridade sobre a tua vida. Estamos a serviço do nome, daquele que tem o nome sobre todo o nome. Talvez você não tenha descoberto isso ainda. Pastor, tem poder e autoridade? Tem. Todo aquele que está a serviço do rei, daquele que tem o nome, o anjo nem vai falar o nome. E eu não vou querer pregar que heresia. Era Gabriel, era Miguel, eu não sei o nome, mas eu sei para quem ele estava a serviço. E aquele ao qual ele estava a serviço é o nome que é sobre todo nome. Ele desce, ele prende, ele aprisiona. Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão os serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Isso é promessa para a igreja. Aleluia, Deus. Está a serviço daquele que tem um nome sobre todo o nome. Pastor, fui orar, vi um vento, um calafrio no meu pescoço de madrugada.
Você está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Pastor, eu comecei a orar, as panelas começaram a voar. Você está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Pastor, eu comecei a orar por alguém, comecei a ver vulto na minha casa. Vou repetir para você. Você está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Há poder e autoridade sobre a tua vida. Toma posse e usa para a glória do Senhor. Não tem ventinho, não tem panela, não tem sombra. Quando a presença do Senhor vem sobre nós, a voz muda. Quem tem medo fica com intrépido. Vem a unção de intrepidez, de ousadia. Não tem sombra, não tem panela, não tem calafrio, irmãos. Estamos a serviço daquele que tem um nome sobre todo o nome. Aleluia. Não sei qual é o anjo que desceu, irmãos, mas eu sei para quem ele trabalhava. Eu sei para quem ele estava a serviço. Por isso havia poder e autoridade sobre aquele anjo. Nós sabemos para quem a igreja trabalha. Os dons não são nossos, não são nossos. Ele nos deu, está à disposição para a edificação do corpo de Cristo. Mas tudo aquilo que fazemos ou cremos, nós precisamos entender que nós estamos a serviço nesse altar daquele que tem um nome sobre todo nome. Estou com o microfone na mão aqui, mas eu estou a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Pastor, tem um dom de pregar, não é teu. Você está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Todo talento, irmãos, nos foi dado e a serviço do reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. Precisamos entender isso. O versículo 4 e 5, o versículo 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Para o milenista, esses tronos não é um trono na terra, mas é um trono de quem está nos céus com o Senhor. O pré-milenismo é um reino literalmente estabelecido na terra. Esse trono aqui é o trono da igreja, daqueles que morreram com Cristo Jesus. Eu tenho que pregar aqui 2 linhas, irmãos. Você vai me perguntar, pastor, e pai linha que o senhor segue? Ela está me olhando ali. Vou mandar um áudio de 10 minutos para mim amanhã. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Para o pré-milenista, esses outros mortos são aqueles que não morreram em Cristo. Para o amilenista, eles vão dizer o seguinte, irmãos, que a primeira ressurreição é daqueles que se converteram ao Evangelho, sepultaram a velha criatura e nasceram de novo. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Fala a primeira ressurreição daqueles que nasceram de novo em Cristo, que vão morrer em Cristo Jesus. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Versículo 10 do capítulo 20. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 10, ele acaba com a ideia de que existe um reino de Satanás. Pastor, não tem o reino de Satanás, onde as pessoas se vão para lá, vão ficar sendo furadas com um garfo, pegando fogo? Ele vai ser atormentado também. Deus não enxerga ninguém, irmãos. Deus olha e só enxerga Ele. O diabo pode ser adversário para mim e para você, mas Deus não enxerga ninguém. Não existe um reino de Satanás. Não vai existir um reino onde ele vai estar reinando e botando no fogo, não. Ele também será atormentado. Sabe qual
qual é a pior coisa, irmão? É a falta da presença de Deus na vida de alguém. A Bíblia vai dizer que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos. A falta da presença, a falta de Deus. Longe de Deus só há escuridão, longe de Deus só há aridez, longe de Deus só há dor. A falta da presença de Deus traz angústia. Não haverá um reino onde ele vai sentar num trono e vai reinar, porque também vai sobrar para eles e seus anjos caídos também serão atormentados. Versículo 10, ela acaba com essa ideia que alguns têm, de que existe um reino das trevas, o inferno, o diabo vai ser o rei lá de baixo. Não, não vai. Vai ser atormentado também. Versículo 11: e viu um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra ao céu, e não se achou lugar para eles. Imagina um trono, irmãos, onde o céu, os planetas fogem diante dele. Será que nós conseguimos alcançar essa ideia? Imagina um grande trono branco, com milhares e milhares de pessoas na frente desse trono, o planeta Terra fugindo dele, os outros planetas, Marte e Júpiter, fugindo da frente dele, a atmosfera fugindo de diante do trono. É grande, é branco porque é santo, é grande porque aquele que está sentado nele para julgar é grande, é poderoso, é tremendo. Santidade, Jesus sentando para julgar as nações no trono branco. E vi céus e terra fugiam de diante deles. Versículo 12: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Eu não vou ousar falar que livros são eles, mas o livro da vida estava entre eles. Alguns vão ousar falar que um dos livros era a Bíblia, o livro das obras, mas o livro da vida estava entre os livros. O trono era santo, o dono do trono era santo, a terra fugia dele, os céus fugiam do trono, o livro era santo, o que foi escrito naquele livro era santo, e é tremendo. O livro da vida estava entre os livros, que vai relatar João. Versículo 12: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Para os amilenistas, esse julgamento aqui é geral. Os pré-milenistas não, a igreja não vai ser julgada junto. Quando fala de mortos, para aqueles que morreram sem Cristo, porque o versículo 13 vai dizer que o mar devolveu seus mortos. Não tem noção do que é isso, irmãos? Pela ordem de Cristo, o mar devolve os mortos. Desde o Titanic, Batomus, todos aqueles que morreram, dilúvio, o mar devolveu. Imagina os mortos se materializando, o mar devolvendo os mortos, o inferno devolveu os mortos, o grande dia do juízo final, o grande dia do julgamento. Isaías 45, versículo 7 vai dizer assim, para que se saiba até ao nascente do sol, e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Deus criou o mal na pessoa, criatura, Satanás. Deus criou o mal no estado, morte. Deus criou o mal no local, Seol, inferno, além, como você queira chamar. Mas a Bíblia vai dizer que foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou. O mar devolve seus mortos,
o inferno devolve seus mortos. Ou vão dizer que haverá julgamento pelas obras. Outros vão dizer que não para salvação, mas para galardão, que a Bíblia relata galardão nos céus. Outros já vão dizer ao contrário, as linhas, seremos julgados todos da mesma forma. E alguns vão falar do livro das obras, tudo aquilo que foi feito, não foi feito. Mas o versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que nos importa é o nosso nome, está escrito no livro da vida. Isso é o que importa para nós como igreja. Pela obra não há salvação. A fé sem obras ela é morta. Mas o que é uma fé sem obras? A fé precisa se materializar em algum momento. Não adianta eu falar que eu amo e não mostrar que eu amo. Quem tem fé vive como alguém que tem fé. Quem tem fé não se apavora por qualquer circunstância. Quem tem fé no chamado e naquilo que Deus é não desiste na primeira dificuldade. Quem tem fé continua a caminhar. Livro das obras, livro da vida. E quem não tiver o nome do livro da vida, eu vou arriscar a dizer que o livro da vida é o rol da igreja que vai morar no céu. Para morar com Deus, o nome tem que estar escrito no livro da vida. Quem aqui tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Levanta a mão, irmão. Tem que ter, irmão. Tem que ter. Não pode haver dúvidas de que nele nós somos mais que vencedores. Mas o nome vai ter que estar escrito no livro da vida. Certa feita Jesus vai mandar os discípulos, eles saem em missão, vão ter alegres, expulsaram demônios, falando: mestre, até os demônios tiveram que se prostrar diante da autoridade. Jesus vai falar para eles: olha, estão felizes porque expulsaram o demônio? Muito mais teriam de estar felizes pelos seus nomes estarem escritos no livro da vida. Haverá julgamento, irmãos. É o dia do juízo final. Pastor, eu tenho todo o tempo para me arrepender. Olha que não. Nós não sabemos nem o dia de amanhã. Muitas pessoas no período da pandemia com certeza programaram daqui a 5 anos o que fariam, daqui a 10 anos, e hoje nem estão mais entre nós, irmãos. Apocalipse capítulo 20 é um livro que vai nos mostrar um Deus estritamente equilibrado. Por que, pastor, um Deus equilibrado, pastor? Porque é um Deus de amor, mas que vai julgar. Porque se essa história dessa hipergraça que estão pregando aí fosse verdade, não teria julgamento. Todos iriam morar com Deus, mas se tem julgamento, se tem punição, se tem céu, se tem inferno, se tem lago de fogo, é porque nem todos vão ter vida eterna com Deus. Então me mostra um Deus equilibrado, irmãos. Me mostra um Deus que hoje a pergunta é feita nos altares, se queremos aceitar Ele. Mas aquele que não aceitá-lo hoje como Senhor e Salvador, vai ter que se deparar com Ele como juiz. E aí é que o negócio muda de figura. Porque quem não vai te querer mais é Ele. E aí não tem mais o que fazer. Aquele que não aceitá-lo hoje como Salvador da sua vida, vai se deparar diante daquele grande trono branco. E ali, irmãos, é o juiz que vai estar sentado. Não é o advogado nem o Salvador. Deus nos dá tempo de arrependimento, de levarmos Ele a sério, a obra dele a sério. Porque estamos aqui pregando a palavra, porque essas coisas vão se cumprir. E são verdades que a igreja precisa pegar para ela, guardar no seu coração. Essa visão de João não é algo passageiro, é algo que vai acontecer. E precisamos entender, irmãos, que hoje é o nosso Senhor e Salvador, mas que naquele grande dia do juízo final, Ele vai ser juiz, assentado no trono. Tudo aquilo que eles pregam hoje não condiz com o Apocalipse. Essa hipergraça, não vai haver juízo,
não haverão consequências. E aí daqueles de onde vierem os escândalos. Naquele grande dia, julgado pelas obras, por aquilo que podíamos fazer e não fizemos, por aquilo que deixamos de fazer, por pregar de qualquer maneira, por não querer perdoar, por não querer amar, por atrapalharmos a igreja de Cristo, o andamento dos santos, por jogarmos pessoas fora da presença. Nada vai passar em branco. Da mesma maneira como Ele tem paciência para conosco, irmãos, da mesma maneira pelo qual o Senhor espera que nós venhamos ser lapidados pelo Seu Espírito e venhamos com a presença dEle, da mesma forma Ele vai julgar um por um, sem deixar passar nada. Milhares e milhares na frente do trono branco, e o nosso Deus julgando um por um, conforme suas obras. E para Ele um dia 1000 dado mesmo, um por um, conforme suas obras. Mas também para a honra e glória do nome dele, irmãos. O livro da vida também expressa misericórdia. Pela lei não há salvação do homem, mas no final de toda a lei nós vamos separar com Ele no final de braços abertos, ainda nos dando oportunidade pelo arrependimento. Estamos pregando aqui nessa noite algo muito sério, irmãos. É algo muito sério que estamos pregando aqui. É melhor aceitarmos Ele hoje como Senhor e Salvador da nossa vida, quebrarmos as reservas que temos, vivemos para Ele apesar de toda a nossa dificuldade, do que encontrar um Cristo sentado num trono como juiz. E aí não tem diabo, não tem besta, não tem anticristo, não tem ninguém, porque Ele é poderoso, tremendo para fazer aquilo que lhe apraz. Apocalipse capítulo 20. O dia do juízo final. Aqueles que já morreram não tem muito mais o que fazer, irmãos. Mas para nós que estamos aqui como igreja, precisa despertarmos, porque Jesus está voltando. Jesus levou os seus dessa pandemia, até isso Ele fez, porque Ele junta onde nos espalha aquilo que não juntou. Não pede conselho a ninguém, porque não precisa. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele faz. Mas as questões são verdades. O dia do juízo final. E aqui não vai ter desculpa, nem pecadinho de estimação, nem pouco caso com a obra do Senhor, nem pouco caso com essa palavra, nem pouco caso porque não preguei, porque não levei, porque não fiz, porque não atendi o meu chamado. Aqui não vai ter desculpa. Um a um seremos julgados pelas nossas obras, e que o nosso nome, para a honra e glória do nome deles, esteja escrito no livro da vida. Dava uma mensagem de reflexão para a igreja. Dia do juízo final.